Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo isso. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio Moraes, eu sou engenheiro eletrônico, advogado, DPO, Data Protection Officer, né, que é uma nova atividade agora com a nova LGPD. E estou aqui hoje para falar com vocês sobre a decisão europeia que invalidou o Privacy Shield. Nossa, Hélio, que história é essa? Então, é a maior polêmica do mundo da privacidade da semana passada, porque foi uma decisão de um tribunal europeu que invalidou um tratado entre os Estados Unidos e a Europa que permitia todo o trânsito de dados pessoais entre esses dois lugares. Então afeta todas as Giantechs, né? Então, Facebook, Google, Microsoft, todas as grandes empresas que têm transferência, e na verdade não são só essas empresas, afeta várias outras empresas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico de quando começou isso, essa história de transferência internacional, por que nós estamos falando disso aqui? Em breve teremos a nossa Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil, a nossa LGPD, que também tem regras muito parecidas com essas. Então vamos entender um pouquinho o que é o histórico dessa decisão do Tribunal Europeu e o que aconteceu com esse Privacy Shield. O que é esse Privacy Shield? Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês, nós vamos entender um pouquinho a polêmica da privacidade da semana passada, que foi essa decisão da Corte Europeia que invalidou o tratado com os Estados Unidos. É o chamado Privacy Shield. Então vamos entender o que é isso, porque isso regula as transferências de dados pessoais entre a Europa e os Estados Unidos. Então, dois dos maiores mercados aí de dados pessoais, afeta as grandes empresas de tecnologia, como Facebook, Google, Microsoft, Apple, e também afeta o mercado de uma maneira geral, porque tem muitos dados que passam de um lugar para outro. Então é uma guerra aí pela privacidade travada entre os Estados Unidos e a Europa. Vamos entender um pouquinho como isso funciona. Primeira coisa, né? Antes da gente entrar especificamente aí no Privacy Shield, o que é essa história de transferência internacional de dados? Principalmente para fora da Europa, que é regulado pelo GDPR. Tem algumas regras de quando eu posso passar dados para fora da Europa. Como que isso funciona? Uma dessas formas são as chamadas decisões de adequação. Então, são decisões aprovadas pela Comissão Europeia que permitem para alguns países essa transferência. Aqui está a lista, né? Estou mostrando aqui para vocês a lista dos países. O Brasil, com a LGPD, tem pretensões a integrar essa lista, mas a nossa lei ainda não está em vigor. Em breve a gente espera que isso esteja adequado. Por enquanto, como funcionava com os Estados Unidos? Eles tinham esse acordo, que é o Privacy Shield, que tinha algumas regras e que permitia isso. E tem um histórico antes disso que a gente vai falar um pouquinho agora para vocês entenderem como isso funciona. Além disso, né, além dessas decisões, tem as salvaguardas apropriadas, que são cláusulas padrão, né, aprovadas pelas autoridades supervisoras, chamadas aí de SCC. Eu vou voltar a mencionar isso ao longo desse vídeo, então é importante você gravar aí esse SCC, que são essas cláusulas padrão adotada pelas autoridades, e ainda os BCRs, né, que são regras corporativas. Então, dentro de uma mesma corporação, eu já estabeleço quais são os padrões de transferência de dados e de proteção. Tudo isso para países que não estejam aqui nessa primeira parte da lista, que não estejam no mesmo padrão de adequação. Então, o Brasil, quando estabeleceu a LGPD, é justamente tentando entrar aqui nesse seleto rol aí de transferência de dados com a Europa. Esse é o cenário que a gente tem. Vamos entender o que o Privacy Shield entra, né, e qual que é o histórico em cima. Lá em 2013, né, esse ativista em privacidade, né, o Max Schrems, entrou com um pedido contra a Autoridade de Proteção de Dados irlandesa, falando que as transferências de dados do Facebook para fora da Irlanda tinham um problema. Então entrou na corte, isso foi sendo, né, passou por várias instâncias, isso culminou com a invalidação do tratado que tinha naquela época. Então, antes do Privacy Shield, a gente tinha um tratado que era o Safe Harbor.
Então, ele tinha algumas regras também de proteção à privacidade, mas não eram tão rigorosas quanto as regras do Privacy Shield. Então, essa primeira ação do Max acabou invalidando o Safe Harbor em 2015, né? Também por uma decisão da Corte de Justiça da União Europeia. Sucedeu, então, posteriormente, né, teve um novo trabalho de criar um novo padrão, né, de proteção de dados, né, nessa relação Europa e Estados Unidos, e o resultado disso foi o Privacy Shield. Né? Então, em 2016, foi aprovado esse novo programa de transferência internacional chamado Privacy Shield, que era mais rigoroso, que tinha uma série de proteções. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais eram as principais garantias que ele trazia. Né? Então, esse foi o cenário que as coisas vieram acontecendo até agora. O Privacy Shield estava em vigor até a semana passada. Vamos entender o que aconteceu, então, depois de 2016. Nós tivemos a entrada em vigor do GDPR. Essa decisão do Privacy Shield, né, então, ela é de julho de 2016, né, de acordo com essa diretiva do Parlamento Europeu, e aprovou essas relações. E quais eram as condições, as obrigações que ela trazia aqui? Né? Então, do lado direito aqui, vocês vejam que ela estabelece as regras de quem lida com dados pessoais. No caso dos Estados Unidos, tinham que se submeter ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o FTC, né? As salvaguardas de transparência no acesso ao governo, né? Isso tudo é originado da questão de quando o governo americano pode ou não pedir dados pessoais sem que o cidadão europeu, por exemplo, saiba que o dado dele está sendo acessado. Então, tudo veio por conta dessa história. Né? Ele criou um mecanismo facilitado de resolução de conflito, que vocês vão ver depois que, inclusive, é um dos problemas que foi invalidada a decisão do Privacy Shield agora, né? E criou um mecanismo de revisão anual entre o FTC e a União Europeia para revisitar isso. Olha, independente de ter essa decisão do Privacy Shield, eu poderia também transitar dados de outras maneiras, usando, por exemplo, aquilo que eu mencionei anteriormente, que é o SCC, né, que são aquelas cláusulas padrão aprovada pelas autoridades supervisoras. Então, isso só para a gente deixar claro que a invalidação agora desse tratado não cria um problema, digamos, imediato, mas dificulta, sem dúvida, as transferências internacionais de dados entre a Europa e os Estados Unidos. O que seguiu a partir, né, dessa situação? Então, isso daqui lembram que foi em 2016. Né? Posteriormente, o que aconteceu? Né? Esse ano, em 2018, entrou em vigor o GDPR, sobre essas novas regras do Privacy Shield, que eram mais rigorosas que o Safe Harbor, só que o Max, né, que tinha entrado contra o Safe Harbor, também entrou pedindo a invalidade do Privacy Shield. E conseguiu agora, né, em 16 de julho, uma decisão que também considerou o Privacy Shield inadequado para transferir dados dos europeus para os Estados Unidos para fins comerciais. Então, isso daqui está gerando uma grande polêmica no mundo da privacidade. Quais são as bases dessa decisão? Né? Os argumentos aqui que ela se utilizou. Primeiro, ela não diz que não tem, o Privacy Shield não tem elementos para garantir que os serviços de inteligência e as autoridades americanas acessem os dados dos cidadãos europeus. Ela é insuficiente, né? E, além disso, o sistema de ouvidoria do Privacy Shield, né, que tem aquela questão ali daquela arbitragem, né, para poder decidir, ele não tem a capacidade de julgamento e independência para poder realizar o papel que uma autoridade judiciária, por exemplo, poderia realizar. Né? Então, esse é um grande problema para ela poder fazer essa custódia. Né? Além disso, o que aconteceu? Os impactos. Né? Quais são os impactos diretos com essa decisão? Né? Primeira coisa, né? As empresas americanas que se basearam no Privacy Shield como mecanismo de transferência de dados entre os países,
precisam rever as suas formas de transferência, não podem mais se embasar nesse mecanismo. Existem outros mecanismos? Existem, né? A gente falou lá no início sobre o BCR e sobre o SCC, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Elas terão então que adotar outros mecanismos, como as cláusulas contratuais padrão, que é o SCC, né? Que permanecem válidos, só que é um processo mais complexo do que simplesmente se socorrer do Privacy Shield. Além disso, né, em alguns casos, em vez do SCC, pode-se optar também pelo BCR, né? Mas aqui é uma situação específica, geralmente de multinacionais, porque aqui é intra-company, né? No caso do BCR, dentro da mesma corporação, mas também é uma outra forma. Então, quem estava transferindo dados europeus, de cidadãos europeus para os Estados Unidos, vai ter que revisitar esses seus fluxos e criar novas regras para isso, né? Então, esses são os impactos diretos aí dessa decisão agora de 16 de julho, né? Quem foi afetada? Uma quantidade enorme de empresas, né? Eu falei para vocês no começo sobre as Giantechs, mas além das Giantechs também tem várias outras empresas que transferem dados debaixo desse acordo do Privacy Shield, que agora vão ter que revisitar isso. Então, tem aqui uma linha de negócio aqui estimada em torno de 7 trilhões de dólares, né? Então, é bastante gente que está afetada com isso. E o Brasil, né? Onde é que a gente entra nisso, né? Diretamente com essa decisão, a gente não entra em nada, porque é uma decisão que afeta Europa e Estados Unidos. O que é importante para o Brasil? Sabermos que a nossa LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, entra em vigor agora em agosto ou em maio do ano que vem, salvo o melhor juízo, né? Estamos ainda num momento ainda de definição legislativa, né? O Brasil realmente não é fácil nesse aspecto, então ainda temos uma insegurança jurídica aqui, mas basicamente, uma vez que ela entra em vigor, ela vai seguir regras parecidas com a GDPR, que guiaram o estabelecimento desse acordo do Privacy Shield. As regras da LGPD, eu coloquei aqui de uma maneira bem resumida para vocês, né? Mas vocês podem ver aqui que as decisões de adequação aqui com países de grau de proteção adequado era onde a gente tinha aqui o acordo entre a Europa e os Estados Unidos. O Privacy Shield estava aqui sobre essa vertente. Caindo essa possibilidade, nós podemos utilizar, por exemplo, né, se vocês olharem aqui do meu lado direito, onde estão as garantias, as cláusulas contratuais padrão ou as normas corporativas globais. Então, aqui nós temos a SCC e o BCR, né? Então, são outras formas de fazer também a transferência internacional de dados. Então, não é que vai se ficar de uma hora para outra inviável, mas é uma outra forma de garantia que é um pouco mais complexa, né? Então, do ponto de vista do Brasil, a situação é muito similar. Existem ainda algumas outras possibilidades aqui de transferência, mas justamente a importância da gente ter a nossa LGPD, a gente está nesse patamar similar à Europa. Então, era isso, gente, que eu queria colocar hoje para vocês. Aqui estão meus dados de contato, né? Agradeço comentários. Quem gostou do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para eu avaliar o interesse e continuar me empenhando na preparação desses vídeos. Se não gostou também não tem problema, deixa o seu comentário, a sua sugestão, que eu estou sempre aberto para tentar implementar e melhorar. Então, agradeço a todos, obrigado, até a próxima semana.